Prisões ocorrendo, informações chegando a todo momento envolvendo novos braços do grande esquema de corrupção envolvendo o Banco Master. E agora nós temos mais um Vorcaro que aparece nessa história. O Victor Salina tem os detalhes para nós. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição, é isso, é mais um personagem nesse grande esquema de corrupção envolvendo o Banco Master, lembrando nossa audiência que pode ultrapassar os 50 bilhões de reais essa fraude, de acordo com estimativas das autoridades. Agora, o nome que foi divulgado então pela Polícia Federal, também estão nas decisões do ministro André Mendonça, é de Henrique Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, o pai do banqueiro, Gisiane. Segundo o fundo garantidor, segundo a Polícia Federal, o fundo garantidor, ele descobriu um montante de 2,2 bilhões de reais na conta do pai de Vorcaro. Esse valor teria sido transferido logo após o início dessas investigações envolvendo o Banco Master, ou seja, uma forma de blindar esse valor para que ele não fosse para o ressarcimento dessas vítimas, Gisiane. E aí, além disso, vale destacar aqui para a nossa audiência onde estava esse dinheiro. Então ele estava naquele REAG Investimentos, aquele fundo de investimentos que, inclusive, ele aparece em outra investigação. Só para destacar aqui, em agosto do ano passado, aquela mega operação do Ministério Público Federal contra o crime organizado, contra o PCC, que chegou a bater as portas da Faria Lima. Uma das investigadas foi a REAG Investimento. Além disso, o nome de Henrique Vorcaro, ele aparece também em outras investigações. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga, então, um desvio ali, uma fraude de 10 milhões de reais envolvendo, então, Henrique Vorcaro. Gisiane, não há detalhes a respeito dessa investigação porque ela corre sob segredo de justiça. Mas o que se sabe é que ela está na Delegacia Especializada de Crimes contra a Ordem Tributária. Não é só aí que aparece o nome do pai de Daniel Vorcaro. Ele também é mencionado, Gisiane, em uma ação da liquidante do Banco Master nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. O que a liquidante diz, né? Que além de Henrique Vorcaro, Gisiane, a irmã do banqueiro Natália Vorcaro Zetel também estaria envolvida nesse grande esquema de corrupção, segundo essa ação da liquidante do Banco Master nos Estados Unidos, né? O que eles dizem que houve enriquecimento ilícito e também cooperação com o banqueiro para ocultação de mais de 1 bilhão de dólares, o que daria ali mais de 5 bilhões de reais, Gisiane. Agora nós vamos acompanhar aqui os próximos capítulos, né, dessa trama de corrupção bilionária, trazendo sempre em primeira mão aqui para a nossa audiência. Eu volto com você. Fabi Barroso, eu começo com você aqui a repercutir essa informação do pai do Daniel Vorcaro. Bom, primeiro a gente precisa chamar a atenção para a imagem do pai do Daniel Vorcaro, né? Aquela coisa meio Dom Juan, aquela tentativa ali de galã ali, tal qual o filho, né? Tal pai, tal filho. Agora, veja só, Fabi, mais de 2 bilhões de reais. Fabi, se nós fizéssemos só a Casa do Milhão, seria mais de 240 milhões de reais. Que já é um número completamente assustador. Se nós fôssemos só pro 1.000, também seria um número bem assustador, mais de 200 mil reais. Também já é um número muito considerável, tendo em vista principalmente que a população do Brasil, infelizmente, não é rica. Mas nós estamos falando de 2 bilhões de reais. Fabi, isso é maior que o orçamento de muita cidade brasileira, isso é maior que o orçamento de muito estado brasileiro. Olha, e aí a gente vai chocar mesmo quem está nos assistindo, porque essa quantia de 2 bilhões de reais são apenas 10% do que ontem foi bloqueado nesta operação da Polícia Federal. No meu entendimento, o Vorcaro foi lá e falou, peraí, deixa eu separar pelo menos 10% dessa graninha que me sobrou, e eu vou fazer aqui uma ocultação de patrimônio, que isso é crime, e é um dos motivos que ensejou na prisão preventiva, eu já estou falando temporária, porque eu queria que fosse temporária, na prisão preventiva do Vorcaro. E a pergunta que fica, né, já que está sendo investigado na Delegacia Especial aí de Crimes Tributários, eu me perguntaria, e o COAF? E o COAF nessa? Com essa movimentação gigantesca de 2 bilhões, e o que foi dito aí é que teria sido logo depois do comecinho das investigações, ou seja, novembro do ano passado, que está logo ali. Como que o COAF não percebeu? Né? Ou se percebeu, por que demorou? Porque ele estava fraudando, mais uma fraude, o Fundo Garantidor de Crédito.
né, que esse aí a gente já pode falar de dinheiro público, né, porque tem envolvimento de dinheiro público. E esse fundo garantidor, 2 bilhões, já ajuda bastante, né? Então, está certo aí, essa ação, pelo que eu entendi, foi feita pelo fundo garantidor e foi encontrado na conta desse senhor aí que está na tela, que muito luxo, muita pompa, mas tudo isso com muito golpe, né? A custa de tristeza, gente, de muita gente. Vamos lembrar que o Banco Master, além do que o nosso repórter trouxe, né, o Lucas, a gente também tem ali de crimes tributários, etc., mas também chega ali no INSS, né? Existe aquela coisa dos consignados. Então, gente, quando a gente pensar, pense nisso, que são 2 bilhões, mas não veio do nada, veio da tristeza de muitos brasileiros. Serrão, eu quero te ouvir também aqui a respeito desses questionamentos muito importantes para a Fabi, enquanto a Fabi perguntava do COAF, enfim, de todos essas outras instituições. Bom, o STF está preocupado com outras coisas em relação a essas instituições, né? Então, só para a gente dar o tom aqui da conversa, mas olha só, Serrão, mais de 2 bilhões de reais, Serrão, sendo ocultados ali nessa conta do pai do Daniel Vorcaro, que tinha também relação ali com a Reag. Então, assim, é impressionante. Isso porque, como nós trouxemos aqui ao longo dessa edição e também da edição de ontem, por enquanto é só a ponta do iceberg. Nós ainda não temos a figura completa ali, o quebra-cabeça ainda não foi montado. E vamos chamar a atenção para uma outra falha que se repete propositalmente em todos os escândalos que acontecem no Brasil nos últimos 20 anos. Cadê as grandes empresas transnacionais de auditoria que não enxergaram essas falcatruas ou essas possibilidades de fraude em várias instituições financeiras? Eu gosto de lembrar que nos Estados Unidos da América teve o escândalo da Enron e uma grande empresa de auditoria na época quebrou porque ela não foi capaz de verificar que haveria aquele escândalo. Aqui no Brasil, como é que ficam as empresas de auditoria? Não ficam. Nunca se cita o nome delas. Sempre passam batidas nessa história toda. Elas são muito bem pagas para fiscalizar e para garantir a segurança e a sanidade do sistema financeiro e do sistema empresarial. Cadê? Elas não funcionam? Não existem? Ou estão protegidas por quem, no meio de tantos escândalos? Então está na hora da gente chamar à responsabilidade todas essas instituições, todo um aparato de instituições que têm responsabilidade nesse escândalo. Cadê a Previc, que cuida da área de previdência privada? Estados e municípios vão levar pancadas duras, vão ter que fazer contribuições maiores em seus fundos de previdência em função da grana que perderam no escândalo do Master e afins. Então, isso é sério, isso não pode passar impune. Essas empresas que têm a função de fiscalizar, empresas e instituições, têm que ser responsabilizadas também. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.